Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 25 de janeiro, conversão de São Paulo, uma oportunidade para também nós buscarmos aprofundar nosso processo de conversão, de busca interior. E o livro do Apocalipse vem nos ajudando muito a fortalecer em nós a resistência e a profecia. Hoje nós continuamos nossa reflexão com o capítulo 16. Que nós possamos então preparar nosso coração para acolher essa palavra neste momento orante. Senhor, mais uma vez me coloco diante de vós para ouvir sua palavra. Quero dela alimentar-me, pois para mim é doce como mel, apesar de sua prática ser marcada pelo amargor. Como é difícil e desafiante vivê-la. Que a meditação do livro do Apocalipse me alimente em minhas lutas cotidianas, para que eu seja resistente frente a todos os obstáculos. Dai-me a coragem para denunciar as injustiças e anunciar um tempo novo, uma nova Jerusalém, marcada pela prática da justiça e da fraternidade. Que cada encontro com sua palavra seja verdadeira celebração da vida e da vossa graça, que transborda na vida daqueles e daquelas que testemunham o Evangelho, entregando inclusive a própria vida, como os irmãos das primeiras comunidades. Quero ter a ousadia de viver vosso Evangelho, mesmo que me custe perseguições e martírio. Quero ser contado entre os bem-aventurados que buscaram a verdadeira felicidade e a alcançaram não apenas na vida futura, mas no encontro de irmãos, no sorriso e no abraço, na solidariedade transformadora, no cuidado com nossa casa comum, em gestos que fazem vosso reino vir até nós. Como é urgente, Senhor, compreendermos vossos sinais. A vida clama por cuidado. Não podemos desanimar. Nossa fé que nos fortalece, pois cremos que vós sois o Deus justo e que seu Filho, fazendo-se um de nós, nos ensinou a caminhar, que vencendo a morte, nos ensinou a crer. Que a vossa graça e a vossa paz nos abracem e nos façam sempre fiéis testemunhas do vosso amor, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso texto bíblico, então, hoje é o capítulo 16 do livro do Apocalipse. E ouvi uma voz que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças do furor de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça na terra. E as pessoas que tinham a marca da besta e as que adoravam a imagem dela foram tomadas de uma úlcera maligna e penosa. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e o mar se tornou sangue, como o sangue de um morto, e morreram todos os seres vivos do mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu, aquele que é e aquele que era, o Santo, tu és justo porque julgaste essas coisas, porque eles derramaram muito sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber. Eles merecem isso. Então ouvi a voz do altar: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teu julgamento é verdadeiro e justo. O quarto anjo derramou sua taça no sol, e o sol teve a permissão de queimar as pessoas com fogo, e elas ficaram queimadas com este forte calor. Então blasfemaram contra o nome do Deus que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram para dar glória a ele. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela ficou em trevas. Todos mordiam a língua de tanta dor, e blasfemaram contra o Deus do céu por causa das dores e das úlceras. Mas não se arrependeram das obras que tinham praticado. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Sua água secou, e com isso o caminho dos reis do Oriente ficou livre. E vi saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros que pareciam rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais e vão ao encontro dos reis do mundo todo, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia
do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e não deixar que vejam sua vergonha. Então os espíritos reuniram os reis do lugar em que em hebraico se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar. Então veio do templo uma voz forte dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e forte terremoto. Era um terremoto violento como nunca havia acontecido depois que os seres humanos apareceram na face da terra. A grande cidade se partiu em 3 pedaços, e as cidades das nações caíram, e Babilônia a grande foi lembrada diante de Deus, para que o cálice do vinho do furor da ira de Deus fosse dado a ela. As ilhas fugiram, as montanhas não foram encontradas. Caiu do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo com pedras de mais de 30 quilos. E elas blasfemaram contra Deus por causa dessa praga de granizo, pois realmente a praga era muito grande. Palavra do Senhor, graças a Deus. Após uma detalhada preparação, como nós vimos ontem no capítulo 15, os 7 anjos recebem a ordem de despejar sobre a terra as 7 taças do furor de Deus. Trata-se do julgamento definitivo provocado pelo anúncio profético do Evangelho. O setenário das taças retoma o das trombetas, nos capítulos 8 a 11, ampliando-o. De fato, se a cada toque das primeiras 4 trombetas correspondia um efeito parcial, agora as taças, símbolo do destino que cada pessoa escolhe para si, provocam um efeito pleno. Além disso, mostrando que as taças atingem a terra, o mar, os rios e as fontes, o sol, o trono da besta, o grande rio Eufrates e o ar. O Apocalipse afirma que o julgamento toca todos de modo direto e pleno. Supera-se, portanto, o efeito parcial da sessão das trombetas. Relacionando as taças com as pragas do Egito, o autor mostra que o julgamento do capítulo 16 é superior também à luta travada no passado contra o faraó e a ideologia que sustentava seu regime de opressão e exploração. O primeiro anjo despeja sua taça sobre a terra, atingindo todas as pessoas que traziam a marca da besta. E quem adorava a imagem da besta ficou com o corpo cheio de úlceras malignas e dolorosas. É uma ampliação do toque da primeira trombeta e também da 6ª praga do Egito. O segundo anjo despeja sua taça no mar, e este vira sangue, matando todos os seres vivos que aí existiam. É uma ampliação do toque da 2ª trombeta e também da primeira praga do Egito. O terceiro anjo despeja sua taça nos rios e fontes, e esses se transformam em sangue. É uma ampliação do toque da 3ª trombeta e também da primeira praga do Egito. No tempo do Apocalipse era comum acreditar que os fenômenos naturais estivessem sob a responsabilidade de anjos protetores. É por isso que surge o anjo das águas. Ele reconhece que Deus é justo e que sua justiça não falha. Aliás, ela já está em ação, pois Deus não é mais chamado de aquele que vem. O altar, isto é, os mártires, também reconhece que Deus é fiel e faz justiça. O clima não é de vingança, mas de justiça. O quarto anjo despeja sua taça no sol, que recebe permissão de queimar os homens com fogo. É uma ampliação do toque da 4ª trombeta. Surge a primeira blasfêmia dos habitantes da terra. Essa blasfêmia corresponde ao endurecimento do faraó no tempo de Moisés, que não reconhece a presença e a ação de Deus que liberta. O quinto anjo despeja sua taça sobre o trono da besta, e o reino dela fica em trevas. É uma ampliação do toque da 5ª trombeta e também da 9ª praga do Egito. As trevas são um modo claro de dizer que Deus confunde o poder imperialista. Surge a 2ª blasfêmia, ou seja, a rejeição do Deus que liberta. O sexto anjo despeja sua taça sobre o grande rio Eufrates.
secando abre caminho para a grande invasão dos reis do Oriente. É uma ampliação do toque da sexta trombeta. A sociedade fundada na injustiça reage. A trindade satânica, dragão, besta e falso profeta, seduz toda a humanidade, convencendo-a a se aliar ao seu projeto. Mas é uma assembleia que conduz à morte. O momento é grave. Por isso o Apocalipse apresenta a terceira bem-aventurança, para animar a profecia e sustentar a resistência. Eis que venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e não deixar que vejam sua vergonha. É hora de resistir até o fim, pois a grande assembleia da trindade satânica será destruída. Armagedon significa montanha de Meguido. Muitas batalhas aconteceram nesse lugar. Foi aí que em 609 a.C. morreu o rei Josias. Depois dessa tragédia, a montanha de Meguido passou a representar o lugar por excelência das derrotas. A sociedade injusta caminha para a destruição total. O sétimo anjo despeja sua taça no ar, e com ela o julgamento de Deus está consumado. Com a sétima taça inicia a sessão conclusiva, a destruição total da sociedade injusta e o surgimento da Nova Jerusalém mediante a profecia e a resistência das comunidades. O efeito da sétima taça é grandioso: relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto. Desde que o homem apareceu na Terra, nunca tinha acontecido um terremoto assim tão violento. Para o povo da Bíblia, os fenômenos naturais são manifestações de Deus. Qual teria sido o grande e insuperável terremoto? Sem dúvida, a vida, morte e ressurreição de Jesus, a profecia e a resistência das comunidades. Tudo isso é a grande teofania na história. É assim que a grande cidade cai em ruínas. Ela se partiu em 3 pedaços e as cidades das nações caíram. Todo o mundo dominado pela ideologia do imperialismo cai por terra pelo anúncio profético e pela resistência das comunidades. Para mostrar que a ruína é total, o autor fala de uma chuva de pedras descomunal, pedras com mais de 30 quilos. Quem provoca essa tempestade destruidora é o anúncio profético do Evangelho. Surge por fim a terceira blasfêmia, a rejeição do Deus que liberta. Ele nada pode fazer quando as pessoas recusam a profecia, e o fim de cada um corresponde à própria opção. Então hoje, vendo o derramamento das 7 taças, nós vemos como que tantas e tantas vezes nós provocamos a ruína. Quantas e quantas vezes nós não aderimos ao anúncio profético. Por isso hoje nós somos chamados a vigiar e conservar nossas vestes para não andarmos nu. É a vigilância. Você está vigilante? Você de fato tem buscado trilhar os caminhos da resistência e da profecia? Ou você está adorando a trindade satânica, o dragão, a besta e o falso profeta do nosso tempo? Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.